Então, pessoal, boa tarde, ou Ekasan, né, em Yorubá. Eu tô gravando essa videoaula no meu celular porque meu computador resolveu não colaborar hoje, nem ontem à noite. Então eu vou tentar ser o mais breve possível para não ficar tão pesado o vídeo, tá? Depois, se tiver alguma dúvida, a gente conversa no grupo ou vocês me mandam pelo WhatsApp alguma dúvida e que eu puder esclarecer, ou se eu não souber, eu vou pesquisar, eu vou atrás pra gente saber. Essa aqui é a aula 2, tá? Quem não assistiu a aula 1, por favor, assista a aula 1, que é muito importante, vai fazer falta agora. Daqui pra frente vai começar a fazer falta aquelas informações, e essas principalmente dessa aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre acentuação. Então hoje é a ECOQUEDI. A primeira foi ECOQUINI, agora ECOQUEDI. ECOQUEDI. Segunda lição. Já vão gravando essa história de primeira, segunda, para facilitar quando a gente chegar na parte de contagem, tá? Então, Kini, primeiro, Kedi, segunda, e assim vai. Hoje o nosso assunto é Amin On. Amin On. Tons de voz. Basicamente são 3 acentos, tá? 2 na verdade, né? Mas vocês vão encontrar em algumas grafias mais antigas, em algumas inscrições mais antigas, vocês vão encontrar o tio, aquele que vai em cima do não. Aquele tio, quando está em cima de uma vogal, ele tem a função de duplicar o som da vogal. Por exemplo, esses dias eu li Malu. Estava escrito assim, M-A-L-U, com tio em cima do U. A pronúncia correta para Malu é Malu, com 2 U's. Malu, tá? O correto de se escrever no Yorubá é com os 2 U's, um acento agudo e um acento grave em cima de cada um. Mas, para facilitar, para ficar mais abrasileirado, vamos dizer assim, eles colocavam esse tio em cima, facilitava a pronúncia. Hoje em dia não se usa mais isso, tá? E nós principalmente não vamos usar. Então, eu só estou explicando isso para o caso de vocês acabarem encontrando na internet alguma coisa do gênero. Então, vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha só, deu certo. Primeiro vamos falar dessa crase, que a gente costuma usar no nosso idioma crase, mas na verdade no Yorubá é um marcador de tom baixo, tá? Esse marcador, toda vez que ele estiver em cima de uma sílaba ou de uma letra, ele indica que ela deve ser pronunciada em tom baixo. Ah, mas como é que eu vou pronunciar em tom baixo? A dica é fazer um bico, fazer o biquinho assim, ó, como se você estivesse falando a letra O. Eu coloquei um exemplo ali, que é o ba. Esse ba, ele tem significados diferentes dependendo do tom de voz que ele é pronunciado. Então vejam bem, a mesma sílaba pronunciada em tons de voz diferentes tem significados totalmente diferentes sem nenhuma ligação entre eles. Então prestem muita atenção em como vocês vão pronunciar, no que vocês vão falar, para poder falar corretamente, porque quando vocês forem ensinar outra pessoa, vocês vão ter que ensinar da maneira correta. Então prestem muita atenção nesses detalhes, tá? Então vamos lá. Crase. Toda vez que tiver a crase, que é um marcador de tom baixo em cima de uma vogal ou de uma sílaba, é um sinônimo que ela deve ser pronunciada em tom baixo, tom de voz baixo. Dica: fazer um biquinho, né? Exemplo: ba. Ba. Ba significa pousar. Pousar no sentido de uma ave, de um passarinho, ok? Quando não tiver acento nenhum em cima da vogal ou da sílaba, pronuncia-se em tom normal, em tom médio. Pronuncia-se como se lê, tá? Fala com a boca normal mesmo. Então, ba é grave, ba normal. Esse ba pronunciado normal, ele tem o sentido de, a tradução dele é agachar. É como se fosse você agachar-se, entende? Agachar-se.
Tradução para ba, agachar-se. E quando tem o acento agudo em cima da letrinha ou da sílaba, pronuncia-se em tom alto. Tom alto, a dica é falar sorrindo. Não é sorrindo de ficar se arreganhando para todo mundo quando estiver falando. Não é isso que eu estou querendo dizer. É sorrindo no sentido de deixar o som sair, deixar o ar sair da boca com mais facilidade. Manter a boca mais aberta, mais espaçada. Vocês vão notar a diferença. É ba, ba. Esse ba é no sentido de surpreso, de estar admirado com alguma coisa. Então, tom baixo fazendo o bico, tom normal, normal e tom alto sorrindo. Vamos dar uma revisada um por um. Acento grave. Define que a sílaba ou letra deve ser pronunciada em tom baixo. A dica, falar fazendo o bico, como eu disse. E dá uma engrossadinha na voz também que facilita. Eu coloquei alguns exemplos que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, tá? A ouvir, né? Alguns exemplos que estamos acostumados a ouvir no dia a dia. Por exemplo, babá. Babá, sem fazer muito esforço, já dá para ver que a segunda sílaba é mais alta que a primeira, tá? Eu uso separar a frase ou a palavra por acento, não por sílaba. Por exemplo, se tem 2 acentos na palavra babá, eu separo ela em 2. Então, o primeiro acento é para trás, indica que o som dela, da primeira sílaba, é baixo. O segundo acento para frente indica que o som da segunda sílaba é alto. Da mesma forma com adura, adura, adura. Adura significa oração, babá significa pai. Então, adura, adura, a sílaba do meio é mais alta por consequência. E com acentuação ali em cima, fica mais fácil visualizar antes de falar. Então, reproduzam a palavra na cabeça de vocês, separem a palavra na cabeça de vocês antes de falar, tá? Porque facilita muito. E outra, vocês vão acabar não falando as palavras erradas. Nem que vocês falem um pouquinho mais devagar agora no começo, mais segmentado. A, du, ra. A gente está aprendendo, então não tem problema a gente falar assim. Não precisa falar correndo como se fosse um africano nativo, já de cara. A gente não vai ter essa facilidade agora no começo. Então vamos treinando bem certinho as palavras, que com o tempo elas, como a palavra babá, que a gente já está acostumado. Igo, igo. Essa palavra toda em tom baixo. Significa garrafa. Quando não tiver acento, tá? Significa que a letra ou a sílaba tem que ser pronunciada em tom médio, em tom normal. Ou seja, você fala como você está lendo, exatamente como você está lendo. Exemplos. Obá. Obá, no caso, é rei. Diferente de Obá, que é orixá. Então, Obá, rei, Obá, orixá. Por isso que eu digo, quando vocês baixarem dicionários da internet, essas coisas assim, prestem atenção, olhem ele num contexto geral. Se ele tem marcadores embaixo, se ele tem aquele pontinho, aquele traço embaixo. Se não tiver em pelo menos metade das palavras do dicionário, pode abandonar. Pode abandonar que é fria. Quer dizer que a pessoa não colocou os marcadores embaixo. A tradução das palavras num contexto pode até estar correta, mas no fim das contas, você vai acabar pronunciando errado. Você não vai conseguir ler a palavra como se fala realmente, com os marcadores, marcador de vogal, marcador de tom. Então fica muito difícil pronunciar corretamente. Então não tente pronunciar sem ter certeza absoluta que aquela palavra está escrita em Yorubá. Okó, outro exemplo. Okó. Okó é o marido, o esposo. Heron. Heron. Carne. Vamos em frente. Acento agudo. O acento agudo define que a letra ou a sílaba deve ser pronunciada em tom alto. A dica é falar sorrindo.
Por exemplo, cocoró. Cocoró significa chave. Chibi. Ó, chibi é fácil de falar sorrindo, tá? E quase te obriga a fazer isso. Chibi. Chibi significa colher. Digi. Digi. Espelho. Então, cocoró, chibi e digi são palavras um pouco mais altas. Dica, falar sorrindo, tá? Agora a gente vai ver um ponto ou traço. O correto no idioma Yorubá é colocar um pontinho embaixo das letras, tá? Os marcadores são um pontinho. Mas como alguns celulares não têm esse recurso e tem que instalar um teclado e é bem ruinzinho, vocês podem pegar e sublinhar as letras. Ou se vocês forem fazer no computador, você seleciona letra por letra, vai lá e sublinha uma por uma. Quando tem esse marcador embaixo, que pode ser tanto um ponto quanto um traço, ele tem a função de abrir as vogais. O que é abrir uma vogal? Ele transforma um E, por exemplo, em E. Transforma o E em E. Transforma o O em O. Então não é igual no nosso idioma, que tem um acento agudo em cima para fazer isso. Esse marcador fica embaixo. O acento de cima é o tom de voz. Não esqueçam. Acento de cima, tom de voz. Acento embaixo, abre ou fecha a vogal. Quando for a letra S, se tiver um marcadorzinho embaixo dela, ela passa a ter o som de X. Vocês lembram que no idioma Yorubá, ou pelo menos no alfabeto Yorubá, nação Queto, não tem a letra C, não tem a letra Q, não tem V, não tem X e não tem Z. Se vocês encontrarem palavras com essas letras no contexto, é de outra nação. Mesmo idioma, porém outra nação. Tem várias nações, cada uma com seu dialeto, tá? É a mesma coisa que nós falarmos o português no Nordeste, depois falar o português no Rio de Janeiro, falar o português no Rio Grande do Sul. Vão ter palavras que são diferentes dentro de um mesmo contexto. Ok? Deixa eu ver. Exemplos. Exemplo, ogedé. Ogedé quer dizer banana. O-G-D. Não é ogedé, é ogedé. Banana. Épua. Épua quer dizer amendoim. Chocotô. Chocotô quer dizer calça. Então, agora o verbo ni. Esse verbo ni está presente em muitas coisas no idioma Yorubá. Então, saber pronunciar ele corretamente vai definir muito sobre o que você está falando. Então, o ni, falado sorrindo, com acento agudo em cima ali, o primeiro. Deixa eu aumentar aqui. Esse ni, falado sorrindo, ele é referente a uma coisa, um objeto. Ele tem a função de existir, haver, ter, é mais possessivo. Deixa eu entrar aqui. O ni normal, sem acento nenhum, fala como se lê. Ni. Ele quer dizer, deixa eu ver, ele é referente a um lugar, tá? Um lugar. Em algum lugar, no lugar. E o ni com a crase, falado fazendo bico, ele é referente a uma pessoa, a um sentimento, a ser, estar. Então, ni e nu. De novo. Ni, nu. Usem esse recurso de falar sorrindo, falar normal e falar fazendo bico, que vocês vão ouvir a própria voz e vão ver os tons diferentes que vocês conseguem pronunciar. Ok? Quando a gente tem as nossas aulinhas presenciais lá na casa do meu pai, numa dessas aulas a gente acabou desenvolvendo um macete para nós. Eu vou tentar explicar mais ou menos para ver se vocês conseguem entender. Imagine que imagine que a letrinha I é um braço,
e o N é vocês. Então, ni, com acento agudo, está apontando para frente. Está se referindo a uma coisa que está lá. Referindo-se a uma coisa, um objeto. O ni, sem marcador nenhum, sem acento nenhum, imagine que o braço está fechado no peito. Então, está estático, no mesmo lugar. Então, é referente a um lugar. Quando o ni está apontando para você, o acentinho está para trás, está apontando para si mesmo, referente a uma pessoa. Então, referente à pessoa, ao sentimento. Então, ni, referente a uma coisa. Ni, referente a um lugar. E ni, referente à pessoa. Por exemplo, professor. A palavra para professor é olùkọ́. Então, emi significa eu. E o ni é ser. Então, emi ni olùkọ́. Eu sou professor. Eu não sou professor de nada, né? Mas estou usando um exemplo. Emi ni olùkọ́. No caso de aluno, é akẹ́kọ̀ọ́. Então, emi ni olùkọ́. E vocês, emi ni akẹ́kọ̀ọ́. Vamos em frente. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Eu acho que eu me embananei um pouco, mas a princípio é isso. Se vocês acharem outro macete que facilite a lembrança, não tem problema, tá? Pode fazer o que vocês quiserem, desde que não esqueçam a função de cada acento nesse verbo. Eu acho que é isso. Então, oda bo bobo. Até logo a todos. Mais uma vez, pessoal. Se tiverem alguma dúvida que eu puder ajudar, por favor, mandem um WhatsApp. Meu telefone é 479-9692-8280, tá? Até a próxima aula.